Hello, pessoas intensas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do nosso Pode Sim, Senhora, um podcast voltado para você, especialmente para você, mulher, para saber dos seus direitos, dos direitos dos seus filhos, né? Tudo sobre o direito das famílias, temas, relatos, correlatos, né? E relacionados ao direito das mulheres. E hoje nós estamos com uma pauta incrível, não é isso, amiga? Vamos dar as boas-vindas aí para mais um episódio? Vambora? Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Pode Pode sim, Sim, senhora. Senhora. Vanessa, e hoje nós temos pauta de famosos. Adoro! Bombando aí esta semana, Polêmica, né? polêmica. Polêmica, o caso da Larissa Manoela, que está Verdade, abrindo amiga. mão aí de 18 milhões que ela ganhou nos últimos 18 Nos anos. últimos 18 anos. É uma pequena fortuna, né, Uma amiga? pequena fortuna que ela está abrindo mão para os pais, justamente por causa dessa briga familiar, por causa de patrimônio. E aí? Houve violência patrimonial? Esse caso da Larissa se encaixa lá na violência doméstica? Lei Olha, Maria da Penha? Só para os nossos telespectadores que estão aí, né, que estão também fora do Brasil, beijo isso. para vocês que estão aí em Portugal, nossos seguidores. Esse caso já vem se É, arrastando tá se algumas arrastando algumas semanas, semanas né? já, né? Já uns três. Fantástico que rola essa questão, né? Exato. Se é Fantástico já tem duas já semanas, duas. né? É, E consta, deixando claro aqui que nós não estamos julgando, não. nós não temos acesso a documentos, nós Processo. não temos acesso a processo, a nada, é apenas o que a mídia está Divulgando. divulgando. E isso pode também ser informativo para muitas mulheres, para muitas pessoas, né? E tudo começa assim, né, amiga? Até na Exato, nossa área, né? A gente, quanto especialista em exatamente. direito de família, os casos vão chegando e a própria legislação, às vezes, vai avançando por conta de alguns casos, inovações, né? E a gente está aqui para trazer informação para você. Será que isso é violência ou não é? O que você faria, né, nesse caso? Olha, eu penso que é um caso muito delicado e sensível, principalmente porque nós estamos falando de relações familiares, né? É uma filha única que começou a trabalhar ainda na infância, Infância, desde os lá no 4 carrossel, né? anos. É, Maria Joaquina, É, Maria né? Um Joaquina monte mesmo. de. Eu acho que foi Minha filha Maria ainda assiste. É, Joaquina, Maria não Joaquina. é? Minha filha ainda assiste. E os pais que administravam, né, a carreira, que é o normal, né? Nós vamos ver Sim. isso no decorrer do nosso episódio. E aí constituiu empresas. A primeira empresa ela só tinha 2% das cotas. Numa segunda empresa que foi constituída, já era em partes iguais, dividida entre os três, entre o pai, a mãe e ela, mas é 100% administrada pelos Administrada pais, ou pelos seja, pais. ela não tinha poder de Sócios decisão. administradores, sempre os pais, né, amiga? Exato. E tem ainda uma hold, né? Uma Ah, é. terceira que era para abarcar os negócios da primeira, mas isso nunca aconteceu. E quando ela fez 18 anos, ela começou a querer saber o que que acontecia, como era administrado esse dinheiro, Uhum. que acontecia com os negócios. Ela queria também ter poder de decisão e foi aí que começou a Aham. briga. É, eu vi lá no Fantástico que até para comprar um milho na praia ela pedia, né? O que a gente soa muito até estranho, né, pra gente, porque assim, apesar do dinheiro, né, e vir através dela e Sim, a administração ser dos pais, a gente sabe que os pais podem administrar esse dinheiro, mas assim, também não pode deixar, né, ela já, digamos ali, quase que adulta, né, exato. mendigando porque para mim essa é quase mendigar, né, E é amiga? importante também, sempre tem um lado, o outro e a Sempre tem dois lados, verdade. né? E a verdade, né? Isso é importante também, Verdade. né? A gente não pode É, simplesmente tomar partido, mas sim, que é sim. estranho e merece uma Uma atenção, análise. né? Uma análise. Isso é importante a gente dizer.
E também tem aí a questão também, né, de eu vejo muito aí uma mãe controladora, Eu vejo quase né? que uma mãe Uma mãe narcisista aí. narcisista, porque também a briga estourou É, aqueles com áudios tudo agora, por causa de um relacionamento amoroso, né? Por causa do namoro dela com um rapaz que era de outra religião. é Então a gente verdade. vê aí vários Tem aspectos, né? muitos aspectos para analisar, né? Se de Exatamente. repente tem violência patrimonial, se tem uma questão de intolerância religiosa também, né? Por esses novos áudios que a mãe tá, né? Que a mídia está divulgando da mãe, falando, fica aí, né? Com essa família de macumbeiros, né? É. Então, assim, isso também é uma questão religiosa a ser, né? Explorada nesse caso. A gente, como você colocou, a gente não conhece, não sabe nem se isso vai virar um processo. A gente está só, né? Trazendo a Analisando, análise jurídica, né? Porque e é como você colocou, né, amiga? Quão difícil, né? Relações familiares. Nossa, né? Quem me E acompanha assim, sabe, né? Tá às sempre rodando vezes ali um. a gente peca enquanto mãe por excesso de cuidado, por excesso de proteção, né? Verdade. Ela tem os pais têm esse controle, né? Até os 18 anos, é uma fortuna considerável. Eu Sim. entendo que deve ter mesmo esse cuidado, né? Extremo, porque é uma menina, né? É, Pense, os nossos filhos não é? com 18, 22 E a anos. gente administrando 18 milhões? Olha, Muita é coisa. muito dinheiro, né, Pode amiga? sim alguém chegar ali, né, e a pessoa simplesmente confiar e aí o É, mas problema está instalado. Porém, temos que ter esse limite enquanto pais também, né? é, E olha a e importância não é também porque é desses pai que pode fazer qualquer coisa. patrimônios que são amealhados ao longo de uma vida, né? Quando a criança começa nessas carreiras artísticas muito cedo, é Sim, muito importante que seja administrado por administradores profissionais profissionais. e não pela família, porque não teria, né, esse problema. E É, a gente vê outros casos, né, Vanessa? temos vários, De né? crianças que a gente viu todo essa Crescer com esse problemática, problema. chegar aos 18 anos, cadê o dinheiro? Uhum, Né? O uhum. Macaulay Culkin, por exemplo, com Do aquele Esqueceram de filme Mim. Esqueceram de Mim, a gente viu isso. Michael Verdade. Jackson, que teve um pai abusador, a gente viu também isso acontecer. Que foi empresário dele também. Exato. Aquele garotinho do funk, lembra do Furacão 2000? Eu não é da É minha da sua época, amiga. época. Não é da minha Jonathan época. Costa, filho da mãe loira do funk, Ah, ele também entrou na justiça porque disse que foi lesado porque não teve o dinheiro que ele amealhou ao longo ao da longo da vida. vida. É, porque ele também foi um artista mirim. Uhum. Mas o caso da Manuela, ele é diferenciado porque a gente já olha como A questão de mulher. gênero, né, amiga? Eu acho que está Exatamente. A muito gente já presente ali. tem esse olhar diferenciado. Você acha que cabe aí Maria da Penha, a violência patrimonial? Como você vê isso, Vanessa? Olha, eu acho que todos esses casos que você levantou, assim, são de uma importância tremenda. E só quando trazem à baila esses casos é que a gente começa a verificar o quão é importante, como você falou, separar a relação familiar, né, da relação empresarial. E isso também pode ser feito num escritório especializado, um escritório de advocacia, em que você comece hoje com rede social do jeito que está, né, rede social sendo monetizada, né? Porque aqui a gente estava Exatamente. falando de artistas, contratos e tal, e as redes sociais, né? Que as pessoas hoje ganham dinheiro E produzindo pessoas conteúdos, comuns, pessoas né? Não são pessoas comuns. famosas. Exatamente. Quantos casos Larissa Manoela não tem por aí, né? E eu acho que é sempre bom e é importante a gente trazer a informação que o caso específico da Larissa Manoela, eu vejo sim uma violência de gênero e sim pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. E o tanto que é importante a gente falar sobre isso, agora, né, estamos finalizando o mês do Agosto Lilás, que Exatamente. é exatamente um mês onde é de mobilização, um mês de conscientização e de enfrentamento às questões de violência doméstica. Então, vários eventos, né? Inclusive eu, e aí fica aqui um beijo para as minhas queridas sócias do Advogando Legal. Quem não segue já pode seguir lá no Instagram, também tem, é o @advogandolegaldf no Instagram. Somos 4 advogadas, nós nos juntamos para disseminar conteúdos a respeito
da questão da violência de gênero, da questão dos vulneráveis, né? Então a gente fala muito lá no perfil, é um perfil muito novo, mas o trabalho já está árduo nos bastidores, porque a gente está trabalhando numa frente de capacitação, uma frente trazendo a questão do conhecimento das leis que regem, né, as questões de violência doméstica, as inovações, mas não só a violência doméstica, a questão da vulnerabilidade, né, a vulnerabilidade na questão do idoso, da criança e do adolescente, né, da pessoa com deficiência, da comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, a gente vem trazendo conteúdos com essa vertente e para dizer lá no perfil, nós temos trabalhado com essa capacitação porque a gente acredita que, além da informação, você ter acesso à informação é muito importante, né? Mas você tem que capacitar. A capacitação é o que promove a conscientização. Então, a gente tem trabalhado com capacitação nas escolas, então, escolas públicas, privadas que queiram, né? A equipe do Advogando Legal trabalhando aí na capacitação de professores, né? Trazendo a questão do protocolo Todos por Todos, né? Todos por Elas é um protocolo internacional, sim, que inclusive hoje já existe uma lei federal que reconhece e traz, né, ali alguns parâmetros aos quais as vítimas de violência doméstica podem se socorrer, os canais, né, de busca de ajuda, de rede de apoio. Então, o Advogando Legal, ele vem realmente nessa vertente. Somos 4 advogados com perfis muito diferentes, mas todas nós imbuídas do sentimento de modificar comportamentos, modificar e trazer a mudança que a sociedade precisa para repensar, né, a sua própria convivência, né, em sociedade, exatamente, respeitando o direito das mulheres. Então, Agosto Lilás foi um mês de muito trabalho, né, pra gente. E, assim, fica aqui até, inclusive, a título de sugestão, já dei o perfil para vocês acompanharem, mas existe, se você quer saber, dados, porque todo levantamento e toda mudança legislativa, ela é feita através de dados. Então, quando a gente fala segurança pública, a polícia, para atuar na sua região aí, ela precisa saber se está ocorrendo furtos, né? Quais são os problemas daquela região. E nós temos um observatório, que é o Observatório da Mulher contra a Violência, no Senado. Se você digitar lá no próprio site, você tem dados. São dados ali levantados de forma a cada 2 anos sobre as questões de violência doméstica. Então, realiza pesquisas e desde 2005 vem o observatório trazendo dados, fazendo pesquisas a respeito dessa questão da população feminina. Então, traz dados ali, por exemplo, o último do observatório, trouxe aqui minha colinha para vocês, o último relatório foi divulgado em 2021 e apontou uma elevação de aproximadamente 30% de mulheres que afirmaram ter sofrido violência física. Já no caso da violência psicológica, que é o que a gente vai falar aqui também, né? A gente começou falando que Larissa Manoela é um caso de violência doméstica e lá dentro da Lei Maria da Penha a gente tem os tipos de violência, né? Então já estamos trazendo aí que os números de violência psicológica aumentaram 165% e violência moral 200%. Então, assim, são números absurdos que a gente tem que combater, que a gente tem que trazer a informação para que esse número a gente possa diminuir, né, com todas essas questões. Aí, sabe o que mais respondo lá, tanto quando a gente vai fazer qualquer capacitação do Advogando Legal, ou trabalhar, né, nessa frente, nas aulas, né, e nas palestras que eu já dei a respeito do tema, geralmente chega para mim assim, mas por que chama Lei Maria da Penha? Podia ser outra lei, podia ser Maria da Silva, né? Quantas Marias por aí, Carolinas, enfim, gente. Toda lei, ela existe com um número, né? Na verdade, ela fica conhecida por um apelido, por um nome, e às vezes isso é realmente levado em consideração por conta de um histórico. Né? Então, assim, a questão da Lei Maria da Penha, se chamar Lei Maria da Penha, foi em homenagem, né, exatamente, na verdade não é nenhuma homenagem, mas na verdade uma reivindicação, a luta, ao reconhecimento. Uma luta de uma mulher. Exatamente. E pouca gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei instituída pelo Poder
executivo, através de grupos feministas, várias entidades que defendiam o direito das mulheres, até então, né, só renegados a questão de violência com essa desigualdade de gênero, né, e aquele famoso, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, acabavam que faziam as ocorrências e não davam em nada os processos, né? E aí, em movimentos feministas, em 2006, foi promulgada, então, a Lei Maria da Penha. Foi através do próprio poder, iniciativa do Poder Executivo, na época era o que hoje também é presidente, né? O presidente Lula. Ele promulgou a lei, e aí eu gosto muito da frase, quando o presidente ele promulgou a lei, ele usou o seguinte discurso: essa mulher renasceu das cinzas para se transformar em um símbolo de luta contra a violência doméstica no nosso país. E foi assim que nasceu a história de Maria da Penha, com essa menção presidencial. E a história dela é muito emblemática, porque ela passou por 2 episódios de violência reiterados. Um assalto simulado pelo seu próprio companheiro, e aqui cabe a informação que muita gente pensa assim, mas violência doméstica acontece quando o nível de instrução do agressor é pequeno, é baixo, o nível de escolaridade. E não, o agressor de Maria da Penha tinha 2 formações, né? Ele era professor e ele era economista. Então, ele simulou um assalto e a mão armada, acabou, né? Ele atingiu a Maria da Penha e fez com que ela ficasse paraplégica. Ao sair, depois de muito tempo no hospital, ao sair do hospital, ele ainda novamente tentou ceifar a vida dela, tentando eletrocutá-la no banheiro de casa. Então, assim, um caso escabroso de violência e que é um caso em milhões. Quantos casos a gente não já ouviu de mulheres esquartejadas, de mulheres, né, arrancadas a pele do corpo, casos absurdos que a gente vê. E o que é importante, além de você saber da história, busque lá na internet, porque a informação ela é importante para lhe trazer conhecimento, mas também para formar a sua opinião. Então, muitos reclamam da lei. Porque Maria da Penha, gente, a lei poderia se chamar, eu até falei esses dias numa palestra do Advogando Legal, podia se chamar a abobrinha com chuchu. Exatamente. O importante é todo o viés que ela trouxe de proteção, uma lei inovadora, sim, né, que traz não só a questão repressiva, mas também a questão de prevenção, né, que pouca gente sabe, e a gente vai falar muito aqui também, né, nos nossos episódios aqui a respeito disso. E aí, só para finalizar, então, iniciados todo o processo de investigação criminal da Maria da Penha, iniciou-se lá em 83, a denúncia só foi 1 ano depois, e a gente sabe que existe prazo, né, no Código de Processo Penal. E quando saiu a condenação? Amiga, você vai cair, porque começou em 83, denunciou em 84, e a condenação só veio em 2002. E conta, deixa eu te falar. Quanto tempo ele ficou preso? Essa pergunta aqui não quer calar. Pois é. Minha querida, este agressor ficou tão somente 2 anos preso e depois ele foi posto em liberdade, né? Enfim, é um caso emblemático. Ele nos trouxe a questão da conscientização e essa é a Lei Maria da Penha, que eu tenho orgulho de estar sempre falando sobre ela, porque é só assim que a gente muda comportamentos. Exatamente. E é uma lei perfeita? Lógico que não, como nenhuma é, mas foi muito importante para que as mulheres tivessem essa proteção. Olha só, em 1983 a condenação saiu em 2002 e ele só ficou 2 anos preso. Hoje já se tem uma celeridade maior, Sim. justamente por causa da lei especial. E a gente fala muito Lei Maria da Penha, mas ela tem um número também, né? A Lei 11.340 de 2006. E que eu acho que é muito importante que todas as mulheres, ao invés de falar mal, porque ainda tem mulheres que vai contra a lei, né? Porque não são bem informadas. Eu já penso por esse lado. Se informem, leiam. Vai lá, leiam mesmo a lei seca, né? Isso, vai lá na internet, no Google, dá um Google lá, leia a lei seca para você saber como se defender.
Justamente. Onde ir para se defender? Porque hoje, ainda hoje, Vanessa, tem mulheres que não entendem a violência psicológica que elas sofrem como violência. Fala, ah, não, é porque o meu companheiro hoje está muito nervoso. Ou ele Não, ele bebeu. falou isso porque bebeu. Não, é porque ele... Às vezes, porque É. quando bebe, você ainda fala que, ah, mas o, né, Saiu do saiu do normal. seu normal. Mas e quando não bebe? Que a pessoa chega, ela só tem xingamentos, ela só tem palavras que coloquem a mulher lá embaixo, que acaba com a saúde mental, que acaba com a saúde psicológica, que acaba com a saúde física. Porque se nós não estamos bem Claro. psicologicamente falando, com a nossa saúde mental em dia, a gente não está bem também na nossa saúde física, e isso vai impactar no nosso dia a dia. Por exemplo, impacta diretamente na nossa capacidade laboral. Sim. Segundo a ONU, 40% das mulheres que vivem em um relacionamento abusivo, ou seja, que sofrem algum tipo de violência doméstica, elas têm a sua capacidade laboral diminuída em 40%. Aí a gente não sabe, né, por que que a mulher não ocupa os seus lugares, né, no mercado de No trabalho. mercado, por que que ainda tem, né, desigualdade salarial, por que que algumas Exato, perguntas não são feitas, né, durante os processos de entrevista, por que que exato. existe diferença entre maternidade e paternidade Paternidade. para a sociedade, né, a mãe, ela tem a obrigação da alimentação, dos deveres de casa, de acompanhar no colégio, de levar no médico. E o pai, simplesmente, se ele. A mãe que ligou, alimentou a criança, organizou a criança, deu banho, ajeitou, botou o laço e simplesmente falou: passe aqui tal hora e leve a criança para o pediatra. O pai levou. Quando chega lá no pediatra, nossa, mas que paizão, né? É o pai que leva no pediatra, olha que lindo. Não sabe, foi a mãe que fez tudo. E aí o pai simplesmente, né, serviu de pai Uber, levou, ouviu o que a pediatra falou e vai repassar para a mãe, porque se tiver que comprar um remédio, qualquer coisa, às Daí vezes você ainda não tem ainda ouve assim, capacidade. não tem mãe? Ela não tem É. mãe? Fora isso. E Mas como é cultural voltando, isso. né, à nossa violência É, patrimonial que nós estamos aqui debatendo na Lei Maria da Penha, quando nós falamos em violência patrimonial, gente, ela está lá na Lei Maria da Penha. E vocês precisam ler no artigo 7º, no inciso 4, lá diz que envolve qualquer ação que resulte de retenção, subtração ou destruição parcial ou total dos bens da vítima. Quantas vezes você vê isso em uma separação? No escritório, então, né, Vanessa? A gente vê nossa. isso todos os dias, né? Quais os bens que vocês têm? Não sei, Não sei. A não maioria das sei. mulheres às vezes não sabe, É, né, o patrimônio amealhado. às Só vai vezes descobrir no não tem divórcio. acesso ao cartão de crédito, por exemplo. E a gente Né? já falou aqui em outros episódios Isso, também o quanto é importante, né? Falar em dinheiro dentro de casa é sim falar em bom relacionamento, em relacionamento saudável, né? Porque, gente, não adianta você, quando você escolhe uma pessoa, né, para compartilhar a sua vida, é a sua vida em todos os aspectos. Não tem como você afastar a questão patrimonial que é tão importante. Afinal de contas, você vai casar, exatamente. quem casa quer casa, não é isso? Quer construir Exato, patrimônio, vai constituir família, exato. filhos, tem que saber. E quando a gente fala em violência patrimonial, a gente está falando de uma violência no âmbito familiar, não é Isso. só entre casal. Né? Isso. Isso também vai entre os filhos, entre as pessoas que têm ali uma relação de afeto. De Por afeto, isso que isso. nós elencamos o caso O da caso da Larissa Larissa Manoela. se enquadrando dentro da Maria da Penha. Exatamente, justamente na violência patrimonial. E como se defender, né? Porque Uhum. nós sabemos que quando a criança e o adolescente, né, até os 16 anos, Isso é uma informação importante. exatamente. Os pais têm a autorização legal de assinar contratos em nome dos Isso. filhos, né? Tudo que envolve, né, a vida financeira, Uhum. negocial, patrimonial. Mais dos 16 aos 18 anos, esses pais, eles não são mais representantes, né? Eles são assistentes. Assistentes, é isso mesmo. Assistentes, então eles vão assistir É, aos filhos, né? Os é. filhos assinam Os filhos junto. assinam junto.
Aí a gente ouviu muito na mídia, Vanessa. Ah, ela tinha acesso a isso tudo, ela já podia assinar, ela já podia. Cara, nós mulheres, eu falo isso porque eu já passei por esse lugar de total desinformação. E a Claro. confiança Claro, que não, nós e a temos? relação próxima, né? Exato. Porque quando é um Não tinha empresário, alguma acesso. coisa, a Não me gente, né, interessava por fica, aquilo. fica, o empresário a gente fica com o Mas o pé pai, a atrás, mas mãe, o pai e mãe não. marido, a gente não É, fica. Né? Então, assim, não vamos justificar isso sim, tudo e colocar a culpa sim, na sim. mulher, né? Porque às vezes é a. Revitimizar a vítima, né? Exatamente. Então, é importante, né, para que isso não aconteça, que essa família que tem os filhos, né, que desde a mais tenra idade já trabalham, contratem, gente, pessoas, né, administradores profissionais. E Busquem os a escritórios, criança? né? E se a criança percebe que está sendo lesada, o que que ela pode fazer? Temos aí o conselho Conselho tutelar. tutelar. Porque, mas a criança não vai perceber, As o promotorias adolescente também, né? entende, né? O adolescente, ele já tem ali, né, aquela pegada de estar ali informado, ele vai Ah, precisa procurar o conselho tutelar, porque dali eles vão orientar, né? Vão para o Ministério Público, isso. delegacia, e esses pais, eles podem ser, sim, punidos por Bonitos. isso, né? Uhum, Eles podem ser retirados da administração desses bens, proibidos de fazer negócios uhum. usando, né, o nome dos filhos, proibido de transferir patrimônios. Então, existe penalidade, né? Existem coisas que podem ser feitas para se evitar. E às vezes a gente acha que isso acontece só com pessoas famosas. Famosas, é. Não, isso acontece No dia a em dia. qualquer lugar. É. Quantas crianças, adolescentes, jovens? Eu conheço vários, quando chegou aos 18 anos, daí a pouquinho, aos 19, só chegou a conta com o nome sujo, Uhum. empréstimos feitos no nome Olha só. deles, e eles nem sabiam. Então, isso é informação. Então, é muito importante que as pessoas se informem, né? Que as pessoas tenham contato com a lei, para que isso não aconteça. Acontece. E como é importante, né, a gente falar, as pessoas, eu acho que é o nosso papel enquanto, né, advogadas e tudo, é óbvio, bate na nossa porta casos e nós vamos, né, tentar solucionar o caso da melhor forma aplicando a lei, né? As pessoas têm o desconhecimento da lei, né? E eu acredito que hoje nós temos muito mais difundida a informação, as pessoas, ao menos superficialmente já ouviram falar da Maria da Penha, mas olha o quanto que é importante. Aspectos ali descritos na lei, quanto não só, como eu falei, não só repressivos, não só da questão da justiça criminal, né, de se punir, mas também de se conscientizar medidas de prevenção, né, para convivência familiar mais igualitária e mais harmônica, né? Você colocou aí casos aí, e eu já várias vezes atendi pessoas, mulheres no meu escritório, sabendo assim, doutora, por favor, tá acontecendo, né, determinada situação, mas se eu sair de casa, eu vou perder todos os meus direitos. Exato. Então, meu Deus, o que eu posso fazer? Anos trabalhando, né, ou às vezes anos cuidando da família, né, e agora eu vou perder minha casa? Não, você não vai. Para isso existem medidas que a própria lei traz de afastamento do lar do agressor, né, de colocar esse agressor em cursos de reabilitação, a essa questão da suspensão de poderes, né, no caso da Larissa Manoela, de a proibição de finalizar contratos, formalizar contratos. Todas essas medidas, a própria Lei Maria da Penha, ela nos traz um arcabouço, né, muito grande de medidas jurídicas que não se terminam, não se exaure no que está ali. Todos as questões trazidas na Lei Maria da Penha, e é por isso que ela é tão inovadora, porque ela não vem só com o viés da punição, mas ela vem com a questão da prevenção e Pedagógica também. pedagógica, né, como a gente colocou. Então, assim, dá uma lidinha, sabe? Hoje a informação está muito mais disseminada, mas busque uma informação de qualidade, busque uma informação técnica, né? Tá sofrendo uma violência,
ainda não conseguiu nem identificar, como a gente colocou, né, que se é uma violência patrimonial, que você não sabe, o controle ali do seu cartão, né, a questão eu ouvi, é muito triste isso, até fiz lá no meu perfil um post falando, eu atendi uma mãe, tá num processo agora de separação, não havia saído de casa ainda, ele é militar, mora num ambiente, né, numa residência oficial, e ela me narrou assim que já por várias vezes tentou se divorciar e ele não aceita, né? E aí agora ela bateu o pé, né, falando que quer realmente se separar, tarará, e aí ele simplesmente virou para ela e falou assim: "Ah, então tudo bem, se você quer separar, você pode sair, né, de casa, o imóvel é funcional, eu vou continuar na casa". E aí ela tentou negociar com ele, tá, mas vamos falar sobre a pensão, né, da nossa filha. Não, não tem essa questão de pensão. Até porque quando você quis engravidar, foi você que quis. É E um você acredita que absurdo, ela né? É viveu um esse absurdo. relacionamento? A criança está com um pouco mais de 5 anos agora, e foi exatamente isso. Ele fazia viagem sozinho. Ela disse que no puerpério ainda, ele fez uma viagem para a praia e aí falou assim: "E aí, vamos?" Ela falou: "Como assim, fulano? Eu tô, né, no puerpério, não dá para viajar com uma criança recém-nascida", né? E ele falou: "Ah, não, mas eu já estava com essa viagem marcada". E dentro de casa, sabe o que que ele fazia? Todas as despesas da criança relacionadas, plano de saúde, escola, roupa, tudo Ah, era ela que bancava. Uma vez ela foi falar para ele por conta de um período de férias, a criança já tá, né, em um período aham. escolar, e aí disse que foi falar para ele: "Fulano, você me ajuda a pagar uma colônia de férias, porque eu não vou ter férias no mesmo período, né?" Aí ele falou: "Não, as despesas da criança são sua. Eu já pago a comida, as contas de casa". É uma violência sem É uma precedente violência, e amiga. as pessoas não percebem. Não As conseguem próprias ver, mulheres. né, É. isso. E quando eu fiz a consulta com ela, ela chegou no escritório, ela começou a narrar as coisas e eu fui depois, né, orientando, porque eu até falei, né, amiga, a gente tem Aham. muito disso nas consultas. Eu não sou daquela, e eu sei que você também não, amiga, daquela consulta que assim, não vou entregar tudo, porque senão o cliente não volta. Não, eu acho que isso também é uma violência, Sim. né? Essa mulher, quando ela bateu no meu escritório, ela é uma consulente, ok, óbvio que a gente, né, quer fechar contrato, a gente vive disso, da advocacia, mas é nosso papel enquanto Informar. sociedade, enquanto mulheres que somos, mães, né, tirar todo esse estereótipo de violência e demonstrar que aquilo é sim uma violência, que não vamos normalizar aquilo não é. E Exatamente. outra coisa, dar nome. Porque as pessoas falam assim: "Ah, não, mas é porque ele é assim mesmo, ele foi criado assim, ele não, tem nome, isso é violência patrimonial, né? Assim como aconteceu no caso da Larissa Manoela. Sim, se isso vai virar um processo, se ela vai pedir uma reparação, que sim, pode, né? No Exato. âmbito, inclusive, civil, pode, no âmbito criminal, gerar uma penalização por ser violência patrimonial, né? No cível, pode virar, sim, uma reparação, dano material moral, né? Quantos. Aí a gente teria que, obviamente, analisar o processo, mas vamos aprender a dar nome. A gente só muda estereótipo de violência, só muda comportamentos quando a gente fala neles e a gente reconhece esses atos, essas condutas como violência. Exatamente. E na esteira desse assunto que nós falamos hoje, né, da Larissa Manoela, já tem até um projeto de lei, né? Sim, Projeto de sim, temos lei vários Larissa projetos. Manoela, que é 3.917 de 2023. E eu achei um ponto muito interessante, que é justamente para salvaguardar esse direito das crianças, né, que começam a trabalhar na vida artística muito cedo. Uhum. Então, um dos pontos que eu achei bem interessante nessa lei é que o Ministério Público ele vai avaliar essas aberturas de empresas em nome da criança, Olha aí, tá vendo? A que é uma mudança forma legislativa de proteção é. patrimonial, né, para que essa criança ela não seja lesada. Os pais, que são os administradores, podem usufruir, administrar, cuidar.
podem, mas eles precisam Sim, prestar contas. prestar contas, lógico. Porque afinal é a infância que está indo embora, é a adolescência que não está sendo E a vivida da gente, forma, né, a natural gente não que é deveria. contra, né? Eu, Não. particularmente, não sou contra uma criança. Ela tá tendo ali. Porque muito se discutiu Seu aquele caso talento, Maísa né? também, né? Do É, Silvio exatamente. Santos. Sandy Ah, Júnior, Sandy lembra? Júnior perdeu a infância porque está trabalhando, né? Eu vejo Bom, também. não estou Tem casos e julgando, casos. existem casos e casos. Mas eu digo assim, a criança tá feliz no que está fazendo, né? Tudo bem, né? Os pais são sim os responsáveis para conduzir, né, a vida dos filhos, trazendo o que é melhor para eles. Se a criança está Exato. bem, está preservada ali a sua infância, ela tem lá o seu momento de recreação, né? Uma vida efetivamente afetiva, né? Uma vida. Por que não? Gente, as pessoas têm medo de falar em dinheiro, né? Vamos parar com isso. É como eu falei, vamos dar nome, é violência, e quando a gente dá nome, a gente tem essas mudanças, né? Exatamente. Toda a sociedade agora está falando do caso, né? Muita gente falando do caso Larissa Manoela. Vai virar uma lei, assim como foi Maria da Penha, através de vários movimentos feministas que a gente falou Exatamente. no início. É a E vida vai virar, é a vida como cotidiana ela que é, muda a que muda a lei. legislação, né? E que cria Exatamente. legislações para que a gente possa ser Exatamente. defendido. E o direito E das eu, famílias é isso, né, amiga? exatamente. E você sabia que o nosso tempo já está Ah, não acabando? acredito, Sério. não, mas é tão Pode isso, rápido. Isso pode não, Vanessa? senhora, Kelly. Pode não, senhora. Pessoal, Eu muito ficaria o dia inteiro obrigada. falando disso. Você viu que a Vanessa hoje, Adoro. né? Hoje eu tô demais, não Ela tô, tá gente? assim demais. Tá assim solta o gravador dela assim hoje. Tá, Ela hoje eu soltei a falante, língua aqui. é intensa. Mas não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, @pode sim senhora com D mudo, finalzinho Underline underline. no Instagram. No YouTube também, pode sim senhora, no Spotify, pode sim senhora. E nós aguardamos vocês no E o perfil próximo pessoal também. episódio. Pode falar o seu. @Assunção Kelly, sem acento, sem nada. E o seu, Van? Exatamente. O meu, minhas queridas seguidoras intensas, que eu chamo lá no meu perfil, o meu perfil pessoal e profissional, obviamente, é @vanponcejurídico. Lá você tem conteúdos desta natureza, mas lá é bem voltado para as questões da mãe solo, que sou também, então me conecto com elas. Mas aí você já fez o convite, eu vou fazer de novo, porque eu sou dessas e eu tô com a língua solta hoje. Bota lá, @pode sim senhora com o pod mudo, né? Underline. É um perfil novo ainda lá no Instagram, mas neste perfil a gente está levando alguns recortes de todos esses episódios, Dessas né? gravações que Dessas nós fazemos gravações. aqui em estúdio. Você daqui a pouco vai ter esse episódio na íntegra e para assistir, óbvio, na íntegra, vai ao YouTube ou ao Spotify. E o nosso Acabou? próximo episódio, já fiquem ligados aí, nós teremos uma Convidadas, super né? Convidada. que veio Tô diretamente sabendo. de Santa Catarina Fala, para me conversar com a gente. Adoro! Aguardem, não percam. Então, Tchau, gente, muito um obrigada, beijo. viu? Até o próximo. Beijinho.